Depois de rapidamente guardar os itens em sua cama, Leilin realizou sua meditação de rotina e caiu em um sono profundo. Foi um sono muito profundo. Quando ele finalmente acordou, já era meio-dia do dia seguinte. Leilin pensou por um tempo, vestiu-se com um vestido confortável e dirigiu-se ao deserto. Ao longo do caminho entre as vilas, Leilin seguiu o mapa que ele havia obtido no dia anterior e caminhou em direção ao quarto nível da cidade sem vida. Bom dia, senhor Ovelhote Ruivo, que ele conheceu ontem, estava podando seu gramado. Ao ver Leilin se aproximar, ele sorriu e cumprimentou Leilin. Olá! Leilin sentiu uma forte força espiritual se propagando de dentro do corpo do velho ruivo. Não parecia o de um mago em formação, mas o de alguém que havia parado por muito tempo e acumulara muita essência. Além disso, olhando para os vestígios de partículas de energia que pairam em torno do velho velhote, o Aiship estimara que ele era pelo menos um magus elementar convertido. O nível de poder do velho velhote era semelhante ao do clone da família Lilithel que estava caçando Leilin. Eu me pergunto, qual é a sua verdadeira proeza de batalha? Os magos da luz eram melhores em questões de teoria e pesquisa. Leilin não teve a menor sensação de semelhança de um magus sombrio do velho velhote. Obviamente, ele era um mago ligeiro. Estar em um estado mais elevado não significa necessariamente que as capacidades de combate sejam altas também. Isto foi provado pelo fato de que, apesar de ter uma conversão elementar de apenas 1%, Leilin conseguiu derrotar apenas um magus elementar convertido. Meu nome é Tripulação. Já faz muito tempo desde que novos vizinhos se mudaram. O velho velhote sorriu e colocou as tesouras no chão. Pela aparência, ele estava muito animado para ver Leilin. Eu sou Leilin e acabei de chegar à cidade sem noite. É uma cidade tranquila e eu amo isso aqui. Leilin se inclinou um pouco como sinal de respeito. Do corpo do velho velhote, Leilin sentiu uma sensação de paz. O velhote também tinha um forte cheiro de livros e pergaminhos, e tinha o temperamento de um erudito na Abyssal Moon Forest Academy. Todos os instrutores trouxeram um ar de frio intratável. Os acólitos tinham medo deles. Ah, você fez uma boa escolha ao ouvir as palavras de Leilin. O rosto enrugado do velhote enrugou-se de tanto rir. Onde você está indo? O velhote sentou-se em um banquinho nos jardins. Você gostaria de beber um chá vermelho com um velho velhote? Não, obrigado. Gostaria de dar um passeio pela cidade e dar uma olhada no distrito comercial. Leilin rejeitou a sugestão do velho velhote com um sorriso no rosto e saiu da área. Esta é realmente uma cidade pacífica, talvez eu deva ficar aqui por um tempo. Leilin vagou pelas ruas. A terceira zona da cidade sem noite era muito diferente das duas primeiras zonas, especialmente os bairros dos magos. Todas as moradias eram bastante espaçadas e eram adornadas com símbolos atraentes. Além disso, as muralhas da terceira zona foram construídas usando meteoritos. Os meteoritos não eram apenas visualmente atraentes, mas também eram capazes de absorver energia e radiação soltas. De acordo com estimativas do Aiship, as muralhas da cidade excediam uma quantia de 2 milhões de cristais mágicos para serem construídos. Deixou Leilin sem palavras. Havia significativamente menos pessoas na terceira zona. Ocasionalmente, magos oficiais e seus assistentes podiam ser vistos. Leilin viu até mesmo alguns corpos que estavam entrelaçados com a energia de espíritos vingativos e sangue fresco. Obviamente, Leilin também foi identificado pelos outros. Era fácil para aqueles do mesmo tipo se distinguirem. No entanto, devido às regras da cidade sem vida, e talvez também por outros motivos, Leilin e os outros magos negros apenas trocaram olhares à distância e deixaram suas posições às pressas. Leilin chegou à quarta zona da cidade depois de passar por um portão fortemente vigiado. Muitos tipos diferentes de lojas espalhavam a vizinhança. Ocasionalmente, os magos podiam ser vistos entrando e saindo das lojas.
Os magos que passaram pela área tinham níveis de energia dos magos oficiais e acima. Nenhum único acólito foi visto. Pelo que parece, este é o distrito comercial criado para os magos oficiais. Lei ficou muito satisfeito. A região dos Magos da Luz era o centro comercial da Costa Sul, e a Cidade das Noites era uma das maiores cidades dentro dela. Congregado aqui foi um dos melhores que a Costa Sul tinha para oferecer. Com uma quantidade infinita de recursos disponíveis, isso satisfaria suas necessidades. Lei olhou em volta para os vários letreiros da loja enquanto caminhava pelo caminho em direção ao centro. Loja de remédios da Orgeling. Cabo de Boa Esperança, produtos de ouro refinados. Loja de fabricação de roupas, loja de pedras preciosas refinadas, loja de comércio de criaturas míticas. Lei ficou perplexo com a grande variedade de lojas disponíveis. No entanto, ele seguiu as informações obtidas ontem e seguiu em linha reta em direção à praça central da quarta zona. Smacksdab, no meio do distrito repleto de lojas, foi uma grande praça aberta. 18 pilares que eram tão grossos quanto o crânio humano foram erguidos em torno dele. Ocasionalmente, havia magos na praça usando as mãos para sentir os pilares com os olhos fechados. Era como se eles estivessem interagindo com alguma coisa. Alguns dos magos que pareciam sem direção e perdidos ganharam um senso de propósito em seus movimentos depois de interagir com os pilares. Eles saíram correndo do mercado ou em direção a uma certa loja. Chegamos à praça de comércio. Lei soltou um suspiro, e um lampejo de expectativa veio sobre ele. Depois disso, ele ficou na fila atrás de um homem de meia-idade vestido de vermelho. Havia apenas poucos magos na praça, então a vez de Lei chegou rapidamente. Lei respirou fundo e ficou na frente do pilar, as palmas das mãos pressionando o busbus. No momento em que as palmas das mãos dele sentiram as pedras ásperas no pilar, Lei experimentou uma força espiritual extremamente gelada se arrastar do pilar e penetrar em sua testa. A pele de Lei se esticou levemente e algumas raias de raios escuros passaram. Ele sentiu como se tivesse sido reprimido enquanto a força espiritual penetrava nele. Interface de transmissão de dados detectada, aguardando permissão para entrar. Permitir, ordenou Lei. Depois disso, uma grande quantidade de scripts e diagramas foram circulados na mente de Lei como uma mensagem. A informação convergiu para o que parecia ser um livro pesado. A força espiritual de Lei tocou delicadamente o livro e virou para a primeira página. Tipos de material, tipos de produtos acabados, tipos de conhecimento, tipos de poções. O que entrou em sua visão primeiro foi um catálogo de índices densamente compactado. Lei hesitou por um tempo, antes de abrir o segmento tipos de conhecimento. Bang, uma luz prateada brilhou. Depois disso, muitas subcláusulas apareceram diante dos olhos de Lei. Estudos encantadores de anões de alto nível, detalhes abrangentes para runas de chamas, introdução à elaboração de medicamentos, data de pesquisa da alma. Muitos ramos diferentes de conhecimento acadêmico de alto nível apareceram diante de Lei. Havia muitos ramos de disciplina que o próprio Lei nunca tinha ouvido falar antes. Os nomes pareciam muito estranhos para ele. No entanto, não havia dados sobre meditação de alto nível. Também não havia informação em relação ao avanço de um mago. Parecia que estava intencionalmente escondido. Com um leve brilho nos olhos, Lei voltou-se para a seção tipos de material. Pedra do azul ouro, flor do bairro, essência da árvore murchada, rosa preta, coração da luz, lagarto azul. Havia muitos materiais, alguns dos quais ele nunca tinha ouvido falar antes, e alguns deles tinham representações muito realistas. Procure partículas de energia escuras cristalizadas. Depois disso, a maioria dos dados desapareceu, e apenas algumas linhas de informação do robusto livro permaneceram. Olhando para comprar ovo de uma ave incêndio a um preço favorável, pode escolher o seguinte para comércio. Eu tenho espírito de madeira 200 gramas,
partículas de energia escuras cristalizadas 100 gramas, Firestone 800 gramas, medicina nuvem podre e vários tipos de líquidos. A loja vende o seguinte: partículas cristalizadas de energia da escuridão, erva do dragão, girassol medonho. No robusto livro, apenas estas duas declarações aparecerão. Parecia patético. Há apenas uma quantidade tão pequena, e uma delas só aceita o ovo de um pássaro que inunda o fogo para o comércio. Leilin franziu a testa. Na ordem de aumentar a taxa de conversão elementar, além de depender de trabalho árduo, o Aiship sugeriu que ele também poderia ingerir partículas de energia cristalizadas que se adaptassem à sua afinidade elementar. Este tipo de cristais de alta concentração de energia só foi formado na natureza sob critérios de conversão elementares muito rígidos. Uma vez que um mago ingerisse os cristais, ele seria capaz de aumentar a taxa de sua conversão elementar. Através desse método, Leilin seria capaz de aumentar rapidamente sua taxa de conversão elementar e consertar suas deficiências. No entanto, esses tipos de cristais foram muito valiosos. Além disso, os elementais da escuridão eram muito raros, fazendo com que o banco de dados inteiro contivesse apenas 2 linhas de informação em resposta à sua consulta. Tanto faz. Isso é melhor do que ter que procurar informações pessoalmente. Enquanto Leilin estava usando sua força espiritual para responder à mensagem que vendia os cristais, apareceu uma pequena mensagem. Um Elm Tree Street. Este era o endereço da loja de antes. Leilin jogou um cristal mágico de alta qualidade na interface do pilar de pedra. Uma taxa considerável era necessária quando a informação era obtida da praça de comércio. Leilin revirou os olhos para o fato de que as áreas lucrativas eram dominadas pelos poderes por trás da cidade sem vida. Ao analisar a situação, Leilin descobriu que não estava disposto a separar-se de outro cristal mágico de alta qualidade para obter as informações de contato do comerciante, solicitando o ovo de fogo que ingeria a ave. Depois de deixar a praça de comércio, Leilin encontrou a pequena loja escrita na mensagem em nenhum momento. A pequena loja estava bastante inconvenientemente localizada em um pequeno beco. Se não fosse pelo endereço definitivo, Leilin não teria encontrado. A loja estava mal iluminada e o chão estava empoeirado. As prateleiras da loja estavam cheias de frascos de vidro transparentes. Diferentes tipos de órgãos e tecidos foram submersos em um líquido amarelo fraco dentro desses frascos de vidro. Leilin até viu alguns que pareciam um embrião humano. Toque você quer do balcão de vendas. Uma bruxa usando um chapéu pontudo saiu. Seu rosto estava cheio de rugas finas e seu nariz estava preso como as garras de uma águia. Eu estava olhando para o quadro de negociação. Você está vendendo partículas escuras cristalizadas? Leilin perguntou com antecipação. Uau! Olha o que eu encontrei. Um mago que é maior no cultivo de partículas cristalizadas de energia escura. A velha mulher Magus riu quando belas cerdas verdes apareceram de seus olhos.